Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também mencionou o fato de que a palavra de Deus é a verdade e a verdade libertadora. Nós temos na palavra do Senhor dois caminhos que o povo do Senhor sempre verá diante de si: a verdade e a mentira. E o Senhor sempre nos conduz à verdade, libertando-nos, por sinal, de um mundo de mentiras. O mundo jaz no maligno e o diabo é o pai da mentira. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Devemos considerar que esse texto é uma sequência dos versículos anteriores, quando Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? E como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Qual seria, então, a relação entre esses versículos, já que ele é uma sequência desses versículos anteriores? Veja que o Senhor Jesus disse para que todo homem pudesse analisar a si mesmo. Como nós falamos, o termo julgar pode se referir tanto à questão de alguém que se coloca como juiz mesmo, né? E aí o juiz que vai bater o martelo diante de um réu, como se ele tivesse a capacidade, portanto, de julgar. Nós temos também o termo julgar no sentido de analisar. E a Escritura sempre nos ordena analisarmos a nós mesmos. Com certeza, precisamos avaliar a nossa vida, avaliar até mesmo as circunstâncias e as pessoas. O Senhor Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então, obviamente, você precisa analisar as situações. E ele coloca uma situação que ela deve nos fazer recuar diante do propósito de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra, de estar ensinando, que é outra vez a questão da hipocrisia. Ele várias vezes faz isso nesse Sermão do Monte. Hipócrita, tira a trave do teu olho primeiro, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Várias vezes ele faz menção a esses hipócritas. Ele fala no versículo 2, hipócritas fazem nas ruas, eles vão orando, dando esmola, vão jejuando, com o propósito unicamente de aparecer. A referência do Senhor Jesus, bem, olhando para o contexto da época, é os fariseus, os escribas, que eram a liderança político-religiosa da época. Então, ele está normalmente se referindo a eles. Vale salientar que Mateus, ele nos mostra como estava a situação dos judeus naqueles dias, sempre apontando para como aquela geração, ela realmente era uma geração má. Então o Senhor Jesus, ela está diante de um problema, uma geração incrédula, uma geração que vive de uma religião hipócrita, vive de fingimento. Então, quando Jesus diz assim: não deis aos cães o que é santo, ele está realmente olhando para a sua geração, vendo a hipocrisia dos fariseus, que até mesmo foram a João Batista. Né? E João Batista, quando viu os fariseus, ele disse: raça de víboras. Ou seja, eles eram tão conhecidos pela hipocrisia, daqueles que tinham um pouquinho de atenção, é claro, outros se enganavam. Isso é natural em toda geração. Há aqueles que enganam e há aqueles que são enganados. Então, eles estavam tão visíveis na hipocrisia que tanto João Batista quanto Jesus condenaram. E é o que Jesus está mostrando para os seus discípulos. Olha, tome cuidado com eles. Não adianta pregar para os hipócritas. Eles vão fingir, eles vão mentir, não tem jeito. Você está perdendo o seu tempo. Tanto que é exatamente o que acontece com Jesus. O que aconteceu com Jesus?
Jesus pregou abertamente, Jesus nunca escondeu. Essa é uma questão fundamental do cristianismo. Nós temos em todas as, talvez, gerações, ou seja, nós temos na história humana sempre o surgimento de religiões secretas. Em nossos dias nós também temos essas tais religiões secretas, como a maçonaria. Ela é uma religião de secretismo. Esse secretismo religioso normalmente está associado ao paganismo. Não teríamos razão nenhuma para estar associado ao judaísmo e ao cristianismo. Por quê? Porque tanto o judaísmo quanto o cristianismo são religiões abertas. Abertas não no sentido de que todo mundo faz o que quer, mas abertas no sentido de que a sua mensagem é transmitida abertamente. Não existe um secretismo. Então, o secretismo religioso, como nós já falamos, que hoje está na maçonaria, é, na verdade, um paganismo. É um paganismo que é comum nas religiões de mistério do passado, greco-romanas. Então, é diferente do cristianismo, que abertamente proclama a verdade. E uma vez que o cristianismo abertamente proclama a verdade, então Jesus estava abertamente proclamando a verdade. Jesus falou para todo mundo, falou para os fariseus, falou para os escribas, para os saduceus, portanto para os sacerdotes, doutores da lei, para pescadores, para pessoas marginalizadas. Jesus nunca ocultou a mensagem, a pregação da palavra, ou especificamente pregou para um grupo. Jesus pregou abertamente. E isso é o que a igreja tem que fazer em cada geração. Abrir a palavra do Senhor para todos. Só que, quando Jesus ia pregando, os fariseus, os escribas, os saduceus, com inveja, com raiva, não, por causa do pecado, da malignidade deles, e poderíamos até dizer por causa do demônio mesmo, ou seja, esse misto de inimigos, o pecado, o mundo e o diabo, que são os adversários de Deus, os adversários do povo de Deus, vêm contra Jesus. Então Jesus está colocando uma situação bem real. Ele prega, e em vez de aqueles homens receberem a mensagem do Filho de Deus com alegria, ou como aquelas pessoas que se prostraram, se humilharam, choraram e receberam a mensagem com uma esperança na misericórdia e na graça do Senhor, eles voltaram com pedras, eles voltaram com raiva, eles voltaram querendo matar Jesus por causa da mensagem que ele transmitia. Claro que era uma mensagem que confrontava eles. Esse é um ponto importante. A mensagem de Jesus confrontava os fariseus, os escribas, os saduceus. Então, uma vez que apontava o pecado deles, em vez de eles se arrependerem, clamarem, pedirem misericórdia, eles voltaram com ódio para cima de Jesus, tanto que levaram ele até a cruz. Então o Senhor Jesus está colocando uma situação que é real. Ele não está dizendo algo hipotético. Ele está mostrando que não adianta estar insistindo com aqueles que querem uma mera religiosidade hipócrita, fingida. Ou seja, o que Deus quer de nós é a verdade. E somente a verdade vai nos conduzir ao arrependimento. E somente o arrependimento verdadeiro vai nos conduzir para Deus. Então há uma necessidade de que a verdade seja transmitida e que aquele que recebe a verdade tenha um arrependimento verdadeiro, um coração quebrantado, um coração realmente disposto para o Senhor. Nós podemos dizer então que a igreja deve estar analisando os momentos certos para anunciar a palavra do Senhor. Porque vai ter situações em que ela realmente tem que estar pronta para receber o oposto. Ao mesmo tempo, ela vai pregando abertamente. Ela vai pregando para todo mundo. Mas ela tem que estar pronta para o fato de que nem sempre vai ser bem recebida. Afinal das contas, é bem desanimador para qualquer um. Os profetas pregaram e exatamente sofreram isso aqui. Eles pregaram para cães e eles voltaram para mordê-los. O profeta Jeremias pregou numa geração dura de coração. E ele pregou algo que era bem iminente, porque a queda de Judá, Jerusalém, estava para acontecer em poucos anos. Então ele foi avisando, olha, vão sofrer o castigo do Senhor. E a geração não se converteu, não se arrependeu. Se tivesse se convertido e se arrependido, teria acontecido mesmo que com outras gerações. Quando foi, por exemplo, no caso do rei Ezequias, do rei Josias,
que Deus prometeu a eles que não traria o mal nos seus dias por causa da conversão deles, do temor deles a Deus. E Deus colocou isso para uma outra geração. Não vou entrar no mérito do decreto de Deus, os planos de Deus, a soberania de Deus, porque isso não vem ao caso. Deus tem, com certeza, sempre uma plena consciência e controle de tudo. Mas eles deveriam ter se arrependido, ter se convertido, e não fizeram. Eles não ouviram a palavra. Antes voltaram contra o profeta Jeremias e começaram a fazer mal ao profeta Jeremias. É isso que Jesus está dizendo. Não deis aos cães o que é santo. Veja que não adianta. Toda a história de Israel mostra isso. Que não adianta você esperar a conversão de todo mundo. Há aqueles que querem uma religiosidade aparente apenas. Vão viver de aparência, vão viver de coisas básicas, fingindo que de fato amam ao Senhor, temem ao Senhor, quando na verdade isso não acontece. E a igreja deve estar bem tranquila. Então, apazigue o seu coração. A igreja nunca deve se sentir responsável pela conversão das pessoas. Ela deve se sentir responsável pela pregação. Então pregue, anuncie, fale de Cristo. Fale das maravilhas de Deus, glorifique a Deus, anuncie a salvação, chame ao arrependimento, mas não se sinta responsável pela conversão das pessoas. Você não tem como tocar no coração delas, você não tem como entrar fundo no coração delas, você tem como pregar. Pregar para que elas ouçam a palavra do Senhor. Mas mais do que isso, como poderíamos fazer? Então, o que fazer diante desta questão? Nós nos preparamos e abrimos a boca e anunciamos a palavra para todo mundo. Como Jesus fez. Jesus pregou para todo mundo. E aguardamos o retorno de acordo com a graça e a misericórdia do Senhor, sabendo que poderá vir de tudo. Vai vir o retorno, que são aqueles que vêm chorando, arrependidos, quebrantados. Dentre eles nós temos um rei. O rei Davi, quando Natã pregou para ele a palavra, ele veio humilhando-se na presença do Senhor. Ele não usou o fato de ser rei para, de repente, maltratar o profeta, desprezar e outras coisas mais. Ele não usou de artimanhas a partir do seu poder político para poder se livrar do julgamento que era exatamente a mensagem divina para ele. Ou seja, ele aceitou, recebeu de coração quebrantado. Então você vai ter, desde aqueles que ocupam cargos elevados na sociedade, quanto aqueles que estão marginalizados e voltarão se humilhando na presença do Senhor, voltarão arrependidos, voltarão clamando por perdão, porque a palavra vai tocar no coração pelo Espírito Santo. Ela vai tocar no coração com eficácia e elas vão voltar assim. Você terá outros que simplesmente vão ignorar, serão indiferentes à mensagem. O que fazer diante disso? Isso está com Deus. A igreja não deve se sentir culpada pelo fato de que a palavra do Senhor foi ignorada. Os profetas são ignorados. Todos os profetas do Senhor passaram por problemas dessa natureza e foram desprezados por muitos em cada geração. Então, isso vai acontecer com a igreja em nossos dias também. Muitas pessoas estão ouvindo e desprezando, até chegar o dia em que elas verão que tudo era verdade e então se lamentarão por terem desprezado a palavra do Senhor. Mas também virão aqueles que, dentre os que desprezam, não são 3 grupos, tá? São 2 grupos. Os que recebem a palavra com o coração, os que desprezam a palavra. Mas, dentre os que desprezam, há aqueles que simplesmente vão seguir adiante e há aqueles que vão tentar impedir você de pregar, vão criar problemas, vão maltratar. Então, isso é real. É importante salientar que Jesus nunca escondeu da igreja tudo que ela passaria de dificuldades. Jamais foi dito à igreja que tudo seria fácil, seria bom, que tudo daria certo. Antes, Jesus advertiu: no mundo tereis aflições. Olha, as pessoas vão rejeitar vocês. Muitas delas vão voltar-se contra vocês e vão perseguir vocês. Então, Jesus sempre advertiu quanto a isso. Para quê? Para que a igreja tenha paz, confie no Senhor, descanse no Senhor e siga fazendo a obra do Senhor.
Siga fazendo a obra do Senhor, não esperando que sempre venham resultados positivos. Siga fazendo a obra. É um erro da igreja, ou do cristianismo, ou do cristão particularmente, cada um, quando prega a palavra sempre esperando um resultado positivo. Por quê? Porque não temos como definir quem vai receber a palavra com alegria e amor. Não sabemos quem vai receber com pedrada. Não sabemos quem simplesmente vai seguir adiante e ignorar tudo o que foi mencionado. O que nós sabemos é que esta palavra é o poder de Deus para a salvação, que é por meio dela que o Espírito Santo toca no coração. É isso que nós sabemos. E já que é isso que nós sabemos, você apenas anuncie, confiando no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito de Deus. Portanto, você faz isso com convicção, você faz isso com firmeza, você faz isso certo de que não foi a palavra que você pregou que deixou de ser frutífera por algum problema relacionado a você, mas porque o mundo a desprezará muitas vezes sim. Então descanse o seu coração, anuncie a palavra, pregue e deixe que o resto fique nas mãos do Senhor, porque somente Ele, pelo Espírito Santo, pode tocar no coração. E esteja pronto para receber as muitas pedradas, porque os cães, eles voltam para pisar e dilacerar. Então esteja pronto para isso também. De forma que você, avisado, advertido, você siga pregando com cuidado e ao mesmo tempo com firmeza, sabendo que a obra é do Senhor. E no Senhor, nenhuma obra feita é vã. Vamos orar assim. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é gracioso, é misericordioso, é bondoso. Obrigado porque a tua palavra, o teu poder para a salvação, isso nos alcançou. Obrigado por tua graça sobre nossas vidas. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua direção. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da tua igreja. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.